Se eu lhe perguntar quais são os melhores investimentos para o segundo semestre de 2020, com certeza vou receber de volta aqui centenas de diferentes opiniões, diferentes orientações, porque o mercado financeiro nunca esteve tão interessante quanto agora. Interessante não é sinônimo de desanimador, não é sinônimo de falta de oportunidades, não é sinônimo de ter que correr riscos. Interessante é, você precisa de conhecimento, você precisa de orientação, por isso desde já, antes de falar dos melhores investimentos de 2020, eu já peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal do BTG Pactual Digital, porque nunca foi tão oportuno contar com a orientação de profissionais, de especialistas, de quem deu um norte para suas escolhas, porque saímos do antigo período da renda fixa, do período rentista dos investimentos. A grande maioria dos brasileiros ainda investe em renda fixa, desanimado com baixo rendimento, mas ainda investe porque o Brasil sempre foi uma oportunidade para rentistas, o que é muito ruim para a economia. Você encostar o seu dinheiro na renda fixa e viver de rendimento significa tirar eficiência de um sistema que deveria canalizar seus esforços para a renda variável, para oportunidades de gerar renda, de gerar empregos, de gerar negócios. E é isso que forma as melhores oportunidades de investimentos para o segundo semestre de 2020. Num cenário com a taxa Selic abaixo dos 3%, não há muito sentido em ficar buscando rentabilidade que se aproxima muito da inflação, da baixa inflação, mas um investimento que pouco multiplica o seu capital, mas também não é o caso de se expor a riscos tão elevados, investir naquilo que você não conhece. Então, é necessário adquirir um aprendizado sobre as oportunidades, entender quais são os investimentos que criam valor, mas que trazem segurança para os investidores. Sem dúvida alguma, alternativas como papéis, fundos que geram rendimentos ou ações que geram dividendos são alternativa que substitui cada vez mais a renda fixa, não para o papel de reserva de emergência. Sim, a taxa Selic, os fundos DI, os CDBs continuam sendo a alternativa interessante para aquela reserva de emergência com a qual você deve contar a qualquer instante para resolver imprevistos. Mas para a outra parcela da renda fixa da sua carteira, é necessário cada vez mais contar com alternativas eficientes. Por isso, pense duas vezes antes de assumir a perda da liquidez em papéis de renda fixa, por exemplo, um pré-fixado ou um pós-fixado que exija que você mantenha o seu dinheiro intocado por 3, 5, às vezes 10 anos para ter um rendimento de 30%, 40% mais do que o CDI. Nós estamos falando de 30%, 40% mais do que 3% ao ano, 2,5% ao ano, investimentos que vão render realmente muito pouco. Então, manter o dinheiro preso para conquistar uma rentabilidade baixa não é bom negócio. Há alternativas muito mais interessantes. Fundos imobiliários, por exemplo, que hoje ainda disponibilizam alternativas que trazem rendimentos consistentes, com risco diluído, seja através de fundos, seja através de fundos de investimento imobiliário que tem uma carteira bem diversificada, adequada ao cenário, conseguem trazer rendimentos, além de isentos de imposto de renda, às vezes 2 ou 3 vezes maiores do que a renda fixa. Alternativas interessantes também são os investimentos em renda variável com carteira diversificada. Se você não sabe montar uma carteira diversificada, os bons fundos de ações têm estratégias ativas para atravessar o cenário de incertezas, de adequação ao pós-pandemia, selecionando papéis, selecionando ativos que vão se beneficiar desse cenário. Então é importante você entender as oportunidades, entender que se o mercado imobiliário vai se valorizar, fundos imobiliários estão aí para facilitar o seu acesso ao mercado imobiliário. Se você entende que alguns negócios vão se beneficiar do cenário, os fundos de ações, as carteiras de ações recomendadas estão aí para te dar a oportunidade de aproveitar esse bom momento das empresas que estão preparadas para o cenário, empresas que se beneficiam do cenário, para que você possa conquistar rendimentos superiores. Quando se discute se o índice Bovespa vai subir, vai cair, lembre-se que o índice Bovespa é composto por uma cesta de empresas, muitas delas com potencial de valorização, muitas delas também com potencial altamente especulativo e nem todas as carteiras têm perfil especulativo. Quer fugir da especulação? Você tem carteiras recomendadas, você tem fundos com uma série de proteções, fundos que vão trazer não só investimento em renda variável, mas outros elementos de investimento que te protegem contra grandes oscilações.
por exemplo, os fundos multimercados estão aí para isso. Então a orientação é que você converse com o seu assessor de investimentos, que se exponha mais ao risco, mas não correndo o risco, se exponha à volatilidade baseado em orientação, baseado em estratégia, baseado em pesquisa, para que você possa aproveitar esse bom momento do mercado financeiro. A gente não pode dizer que é um bom momento da economia, mas há empresas que se beneficiam desse cenário, porque sempre que uma empresa perde, outra está ganhando. Se o cenário é bom para exportadoras, não é bom para importadoras e vice-versa. Isso vale para diferentes mercados. Então esse é o momento de você entender as oportunidades e levar em consideração, mesmo que você tenha um perfil conservador, leve em consideração uma pequena exposição à renda variável, ações, fundos de ações, talvez câmbio, dólar. Também é importante você entender como que funciona esse mecanismo. Para proteção funciona muito bem e levar em consideração que hoje fundos imobiliários assumem um papel muito interessante naquilo que antigamente a gente chamava de renda fixa. Fundos imobiliários funcionam como renda variável, tem oscilações no valor da cota, mas o comportamento do rendimento desses fundos é característico da renda fixa, então eles trazem uma tranquilidade bem interessante para aquelas pessoas que querem experimentar a renda variável sem se expor 100% ao risco. Então são papéis que certamente vão ganhar relevância, já tem uma relevância crescente nos últimos anos, mas que no atual cenário, com juros baixos, Selic num patamar, podemos chamar que praticamente desprezível, qualquer sinal de inflação pode anular os rendimentos, convidam as pessoas a investir em produtos mais inteligentes, em produtos que requerem uma seletividade, e o Banco BTG Pactual está aí para ajudar a fazer essa pesquisa para você. Curtiu esse vídeo? Quer encaminhar para alguém que de repente está investindo de maneira muito conservadora e está desperdiçando oportunidades? Então comente aqui embaixo, marque a pessoa, se inscreva no canal, não deixe de aproveitar oportunidades de conhecimento, porque o conhecimento conduz à oportunidade. Lembre-se sempre que enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço a todos.